Estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube. Como nós já dissemos, nosso objetivo é gravar um comentário para você de todos os capítulos do Novo Testamento. Dessa forma, a hora que você quiser fazer um estudo bíblico, você o pode fazer acompanhando capítulo por capítulo de cada livro do Novo Testamento. Nós também fazemos uma introdução de cada livro, lhe dando uma ideia geral do que o livro trata. Como nós estamos no Evangelho de Marcos, se você quiser acompanhar, você pode assistir o vídeo da introdução do Evangelho de Marcos, tudo que nós falamos na introdução, o capítulo 1, agora nós vamos para o capítulo 2 de Marcos. Marcos é o evangelho mais sucinto que nós temos. Ele tem 16 capítulos, 661 versos. Em Marcos, a palavra logo imediatamente ocorre 42 vezes. Então, tudo que acontece no Evangelho de Marcos é imediatamente, é logo, tudo que Jesus faz. Nós temos 18 milagres registrados nesse livro e apenas 4 parábolas. Marcos dá muita ênfase nas ações de Jesus, mais do que nos sermões de Jesus. E através das ações, dos atos de Jesus, nós podemos ver o poder do Filho de Deus. É assim que o Evangelho começa, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós vamos ver a ação do Filho de Deus. Apesar de Jesus ser o Filho de Deus, ele se apresenta em Marcos como o servo sofredor, do cântico de Isaías. Marcos utiliza o profeta Isaías para mostrar que Jesus é o servo sofredor. De uma forma, Marcos está consolando os crentes do primeiro século que estão sofrendo uma perseguição por parte de Roma, mostrando um modelo perfeito de sofrimento que é Jesus Cristo. Marcos capítulo 2, nós vamos ter alguns milagres de Jesus. Começa com a cura do paralítico de Cafarnaum, que é curado, trazido por 4 amigos, dá ênfase na fé dos amigos. Depois nós vamos ter ainda em Marcos capítulo 2 a vocação de Levi, e vamos ter nessa vocação Levi um debate, né? Aliás, Marcos 2 com a cura do paralítico é um debate com os fariseus acerca do perdão de pecados. Depois, por que Jesus se assenta para comer com pecadores. Depois nós vamos ter uma disputa acerca de jejum, acerca do sábado e da cura de um homem de mão mirrada no capítulo 3. Então, as 5 questões ou 5 debates que Jesus segue entre Marcos capítulo 2 até o capítulo 3, verso 6, 5 debates. E esses debates vão fazer com que as autoridades judaicas comecem a se opor ao ministério de Jesus. Vamos então começar com Marcos capítulo 2, nós vamos ver 4 debates aqui em Marcos capítulo 2 com as autoridades, e depois um no capítulo 3, quando nós comentarmos o capítulo 3. Mas são 5 debates, né, que vai ocorrer entre Jesus, os fariseus e os escribas. Então Marcos é um evangelho maravilhoso. Vamos então continuar. Capítulo 2 de Marcos, nós vamos ter a cura desse paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Essa casa, muitos acreditam que é a casa de Pedro. A casa de Pedro ficava próximo à sinagoga de Cafarnaum. Hoje, se você for a Israel, é uma cidade que só tem ruínas. Seguiu a profecia de Jesus, que disse que a Cafarnaum seria abatida, e foi de fato, porque muitos milagres ocorreram em Cafarnaum e eles não creram como juízo de Deus. Cafarnaum foi destruída e, interessantemente, nunca mais foi reconstruída até os dias de hoje, segue apenas ruínas. A casa que acreditem que Jesus estava era a casa de Pedro, que também é mencionada no capítulo 1, onde muitos enfermos eram levados a Jesus. Jesus saiu,
foi pregar em outras sinagogas e agora ele volta. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo, olha a palavra logo aparecendo no verso 2, não é? Como eu disse, são 42 vezes que essa palavra aparece em todo o Evangelho. Tudo que acontece em Marcos é logo, é imediatamente. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. Note que a multidão veio por causa das curas que Jesus operava, veio por causa da palavra que Jesus anunciava, né? Havia uma sede espiritual de muita gente para ouvir falar desse novo rabino que havia surgido e que desafia as autoridades judaicas. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda junto ao lugar da porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. A palavra era um dos aspectos que eles vinham a Jesus, mas também por causa das curas. E vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por 4. Então, normalmente, as camas em Israel eram 2 varas, né? E punha-se a cama poderia ser com pano, onde o paralítico era posto, e 2 varas, então 4 acabam trazendo esse paralítico. A Bíblia não menciona o nome de 4, mas são 4 amigos do paralítico que o trazem. E eu gosto, quando eu prego nesse texto, de dar nome aos 4 amigos, né? Apesar que a Bíblia não menciona, mas eu gosto de dar nome, na verdade eu dou nome de 4 virtudes, e eu vou mencionar isso aqui também. Então vieram trazendo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. É interessante, eles trazem o paralítico, tem muita gente, multidão, gente à porta, não adianta pedir licença, ninguém quer dar licença, não é? Eles poderiam ter outra atitude, eles poderiam dizer, bom, voltamos outro dia, trazemos esse homem outro dia a Jesus, mas não, olha a persistência deles. Eles decidem subir o homem pelo telhado, né? Era comum, as casas normalmente tinham escadas que iam acima, justamente para arrumar o telhado. Os telhados não eram feitos como nos nossos dias, eram normalmente paus, que se jogava palha por cima, então eles eram cruzados, né? E aí era fácil descobrir o telhado e achar um buraco. Então eles fizeram mais difícil, mas é interessante, eles trazem o paralítico, sobem ele acima, provavelmente precisaram amarrar o homem para que o homem não caísse, né? E vão até o telhado, procuram onde Jesus está falando, descobrem o telhado, fazem um buraco no telhado e aí vão abaixar o paralítico exatamente aonde Jesus está. Então, como eu disse, a Bíblia não dá o nome desses 4, mas eu gosto de atribuir nomes a eles como virtudes, não é? O primeiro que eu chamo, gosto de chamar aqui, é de esperança, não é? Alguém tinha uma esperança que se esse homem fosse levado até Jesus, ele seria curado. Então, a esperança é um grande amigo que nós temos em momentos de dificuldades, em momentos de apertos, em momentos de doença ou até de crise financeira. É importante que você tenha esse amigo que te conduz a Jesus, que chama esperança. O segundo amigo que eu chamo é fé, né? A fé, esperança e fé caminham juntos, não é? A esperança e a fé sempre estão juntas. Então, a fé fez com que eles levassem até Jesus. Inclusive, quando abre o buraco e desce a Jesus, a Bíblia diz que Jesus viu-lhes a fé. Então, fé é outra coisa que nos conduz a Jesus. Primeiro amigo, lembra que eu falei que são 4, esperança. Segundo amigo, fé. Terceiro amigo, o amor. O amor também sempre nos leva para o amor perfeito, o amor eterno de Jesus. Então, o amor é outro amigo que nos conduz a Jesus. Certamente eles tinham amor
pelo seu amigo de o trazerem à presença de Jesus. Amigos são aqueles que nos levam até Jesus. Então, como ele não dá nome, eu dei nome, né? Primeiro, esperança. Segundo, fé. Terceiro, amor. Esses são nomes de virtudes cristãs que nos levam a Jesus. Paulo também menciona essas três coisas em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Desses três, o maior é o amor. Então, dei o nome a três amigos aqui, mas serão quatro, não é? Então, esperança nos leva a Jesus. Fé nos leva a Jesus. O amor nos leva a Jesus. E aqui vem o quarto amigo, a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eu gosto de atribuir nome a esses quatro amigos de esperança, fé, amor e perseverança. Perseverança. Diz que a vitória só tem um segredo. Só um segredo a vitória tem. Quer saber o segredo da vitória? Mas é segredo. Mas eu vou te dizer, o segredo da vitória é nunca desistir. Quem nunca desiste, alcança a vitória. Toda pessoa que desiste, perdeu. Mas a pessoa que persevera, essa alcança a vitória. Até a nossa salvação é necessário perseverar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Imagine só se esses homens tivessem desistido, não é? O homem jamais seria salvo, não é? O homem jamais poderia ser salvo se eles tivessem desistido, não é? Então, a perseverança fez com que o homem fosse curado, né? Salvo, curado, essa que é a verdade. Aí, a perseverança sempre faz isso em nossas vidas. Por isso que é necessário nós perseverarmos, né? Aquele que perseverar até o fim. Então, quais são os quatro amigos que conduziram o paralítico até Jesus? Esperança, fé, amor, perseverança. Esses quatro amigos sempre nos conduz até Jesus. Amém? Foram os quatro amigos que levaram o paralítico a Jesus. Esperança, fé, amor e perseverança. Que nós possamos manter esses quatro amigos nossos que nos levam até Jesus. E Jesus diz aqui no verso 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. O fato de Jesus dizer isso, filho, perdoados são os teus pecados, vai gerar o primeiro debate entre Jesus e as autoridades, né? Filho, perdoado te são os teus pecados. Vai gerar o primeiro debate entre Jesus e as autoridades. Veja o debate. Estando ali alguns assentados, dos escribas começaram a razoar em seu coração. Note que eles não falaram, eles pensaram no seu coração e começaram a dizer, por que diz isso assim, blasfêmias? Não é claro que eles vão atribuir que aquilo que Jesus está falando é uma blasfêmia. Primeiro, porque para perdoar pecados, naquela época, era necessário que eles fossem diante do sacerdote e levassem um animal para sacrifício. Então, todo pecado, para ser perdoado, era necessário um sacrifício. Agora, Jesus aparece declarando o perdão de pecados às pessoas sem sacrifício, apenas dizendo, filho, perdoados são os teus pecados. Então, para eles disseram, isso é uma blasfêmia. Quem é que pode perdoar pecados, senão Deus? Essas são as questões que começam a surgir entre Jesus e o escriba. Note que são perguntas. Por que diz esse assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? A conversa deles é essa, que ninguém pode perdoar pecados, senão Deus. E Jesus, presta atenção no verso 8, interessante, e Jesus conhecendo logo em seu espírito. Interessante, Jesus não precisava ouvir o que eles estavam dizendo, eles arrazoavam em seus corações.
mas Jesus conhecia no seu espírito, Jesus sentia. Às vezes a gente pode sentir as pessoas, não é? Se você desenvolver uma sensibilidade, a gente nota, mesmo que as pessoas não falam nada, pela atitude, pelo rosto, pela expressão que as pessoas fazem, dá para ler, não é? Mas Jesus tinha uma revelação, Jesus sabia exatamente seu espírito, que eles arrazoavam entre si. E olha só que tinha uma grande multidão, e aí Jesus vai dizer, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Note que eles arrazoavam no coração, né? Na mente deles, eles pensavam, mas o Cristo aqui mostra o seu conhecimento de poder entender até o que as pessoas estão arrazoando, pensando pelo seu espírito. Então ele diz, por que vocês estão arrazoando isso em vossos corações? Agora que é interessante. Qual é mais fácil? Uau, Jesus não disse qual é mais difícil, mas qual é mais fácil. Para Jesus tudo é fácil. Para Jesus é fácil perdoar pecados, para Jesus é fácil levantar paralítico. Para nós é impossível perdoar pecados e levantar paralítico nem se fala, não é? A gente só consegue levantar paralítico com muleta, mas para Jesus não. Jesus diz, qual é mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. E claro, quando Jesus lança essa pergunta, eles vão ficar quietos, eles não podem dizer nada, porque perdoar pecado só Deus, mas levantar paralítico nunca tinham também visto o fazer. E aí Jesus vai dizer, olha, para que saibas que o Filho do Homem, Jesus se apresenta como Filho do Homem, esse é um termo, na verdade, messiânico, de Daniel, capítulo 7, verso 13, quando o ancião de dias passa o poder e a autoridade ao Filho do Homem que vem sobre as nuvens. Mas também é um termo que revela a humanidade de Jesus. Jesus se fez homem, Jesus era humano, como nós homens, não há diferença nenhuma entre Jesus e nós. Um dos pontos da cristologia é que nós cremos que Jesus, cristologia é o estudo que estuda acerca de Cristo, não é que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não é? E isso vai mostrar aqui no fato até de ele perdoar pecados. Mas para que saibas que o Filho do Homem, falando também da sua humanidade, apesar de ser um termo messiânico de Daniel 7, tem na terra poder, olha quem é que tem o poder. Poder, autoridade é concedida a Jesus para perdoar pecados, disse ao paralítico, presta atenção nisso, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que passagem interessante das Escrituras. Deixa eu contar um outro contexto também entre os judeus, que é importante, porque talvez Jesus falou, perdoado, filhos, são os seus pecados, porque no contexto judaico, quando uma pessoa era cega ou paralítica, para eles, essa pessoa era objeto da ira de Deus. E provavelmente ou esse homem tinha pecado, ou então seus pais. Isso nós encontramos em João capítulo 9, quando os próprios discípulos perguntam a Jesus, quando viram um cego de nascença, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse dessa forma? E Jesus disse, nem ele pecou, nem seus pais. Ele nasceu assim, para que as obras de Deus se manifestem, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E Jesus, tendo cuspido no chão, fez lodo, untou os olhos ao cego. E mandou ele lavar no tanque de Siloé. Então, nós vemos nessa passagem, João 9, que era comum, até os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou seus pais? Então era comum entre os judeus acharem que se uma pessoa era paralítica, manca, se tinha a mão ressecada, se tinha a cegueira, ou surdez, ou era mudo, ele era objeto da ira de Deus, por isso ele era defeituoso. Então, esse homem sendo paralítico, quem sabe lá no interior desse homem ele havia pensado várias vezes e até pedido perdão a Deus várias vezes pelos seus pecados, porque que ele continuava paralítico. Então, isso é importante que antes de fazer a cura, Jesus vai dizer ao paralítico, filho,
perdoados são os teus pecados. Então, quando Jesus faz essa declaração, que os pecados daquele homem eram perdoados, isso vai dar força para que ele vai se levantar, apesar que a virtude do Salvador que está curando o paralítico se submeteu aos 4 amigos, que eu já dei nomes a ele, esperança, fé, amor e perseverança, que levaram o homem perante Jesus, mas quando chega lá, Jesus diz, filho, os teus pecados te são perdoados, o que vai dar força para que o homem se levante. Os escribas arrasou, é a primeira questão que surge. Será que Jesus tem o poder de perdoar pecados? E Jesus vai mostrar o que o tem. Diz, qual é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? Então o homem vai ocorrer a cura. Ele levantando-se, tomou logo o leito, saiu na presença de todos, e todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Deus é assim, Deus faz coisas que a gente nunca viu. Eu não sei o que você precisa, talvez você ainda não viu, um milagre maravilhoso de Deus na sua vida, mas Deus pode fazer o maior milagre. O maior milagre aqui não foi nem a cura do paralítico, apesar de eles se admirarem, mas sim o perdão também dos pecados. Perdoar pecados é algo que Deus faz, e quando faz, limpa-nos a nossa alma, tira aquele peso da consciência. O maior milagre mesmo é a salvação do homem, porque alguém pode ser paralítico, andou, mas se ele não tiver o seu perdão de pecados, se ele não tiver a sua paz com Deus, ele está perdido, vai caminhando para o inferno, não é? Não adianta ser paralítico, andar e andar para a perdição. Mas o maior milagre de todos é, de fato, o perdão de nossos pecados, que garante a nossa entrada no reino eterno de Deus. Mas Jesus vai mostrar que ele tem o poder para perdoar pecados. Ele tem o poder não só para perdoar pecados, como para levantar paralítico, né? E isso mostra a divindade do Salvador, né? Como eu mencionei no texto de João, é ele que também abriu os olhos do cego, ou seja, ele trouxe luz aos cegos. E são evidências da divindade de Jesus. Ele perdoa pecados, ele doa a luz, ele doa a vida, ressuscitou mortos, ele cria, não é? João 1,3 diz que todas as coisas foram criadas por ele. Ele sustenta e preserva a criação, Colossenses, você pode ler. Ele ressuscita mortos, ele concede também ministros à sua igreja, ele julgará os vivos e os mortos. São exemplos da divindade de Jesus, esses 8 exemplos que eu dei. Perdoa, dá luz, dá vida, cria, ressuscita mortos, preserva a criação, concede ministros à sua igreja e um dia há de julgar vivos e mortos. Então, Jesus aqui, ao declarar o perdão, vai gerar a primeira discussão com os escribas. Se ele pode ou não pode perdoar pecados, e ele prova que pode, levantando o paralítico, e eles vão se maravilhar de glorificar a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Coisas extraordinárias acontecendo em Cafarnaum, que eles nunca tinham visto. Continuando o capítulo 2, nós vamos ver a vocação de Levi. Levi era um cobrador de impostos. Quem sabe Levi viu esse milagre da cura desse paralítico e ficou tão impressionado com isso, né? Porque quem sabe Levi correu também lá à casa de Pedro para ver aquilo que estava acontecendo e ficou de fato muito impressionado e vai decidir também seguir a Jesus, né? E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele. Aqui é o mar da Galileia. E ele os ensinava. Jesus muitas vezes ensinava na praia, não é? O fato de Jesus ensinar muitas vezes fora da sinagoga é justamente porque a oposição ao seu ministério começa, né? Pelas curas, pelo perdão de pecado que Jesus pronunciava. E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu. Jesus viu Levi,
Jesus sempre nos vê a nós antes de nós vermos a ele. Viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega. Levi era um cobrador de impostos, sentava lá para cobrar. Normalmente ficava, provavelmente Levi era um cobrador de impostos dos pescadores, né, porque ele ficava próximo ao mar, então ele ficava olhando o que os pescadores pescavam e trazendo, de uma certa forma, sofria uma oposição, principalmente por parte dos pescadores. E Pedro, que era pescador, né, quem sabe tinha algum conflito até com Levi por causa disso. Mas Jesus também vem para unir inimigos e torná-los amigos novamente. E passando, viu Levi sentado na alfândega e disse: segue-me, segue-me. Só isso que Jesus disse para ele. E ele, levantando, o seguiu. Esse Levi, filho de Alfeu, mais tarde é chamado de Mateus, né? O nome Mateus simboliza ou significa fazer discípulos, né? Vem de matateias, que é discípulo. Mateus significa fazer discípulos, esse é o sentido do nome. Então, segue-me, levantando, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, à casa desse, Mateus era considerado publicano, por isso era considerado pecador. Aí vem o segundo debate de Jesus com os escribas, com os fariseus. Estando sentado à mesa, também sentava à mesa com Jesus e os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos que o tinham seguido, considerados publicanos e pecadores pelos escribas. E os escribas e fariseus, vem o segundo debate, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Para os fariseus, se você se assentasse para comer com publicanos, você se contaminava com ele. Então, para eles, Jesus estava se contaminando ao sentar com publicanos e pecadores. E eles perguntam: por que ele come, bebe com esses publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, note que eles perguntaram aos discípulos, Jesus ouve e Jesus vai responder. Disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Olha aqui, mistério maravilhoso do ministério de Jesus. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Se você sabe que é pecador, porque tem gente que pensa que não é pecadora, não é? Mas se você sabe que é pecador, Jesus te chama. Jesus te chama para perdoar os seus pecados, para transformar a sua vida. Tem gente que acha que a igreja é cheia de gente perfeita. Não, a igreja está cheia de pecadores. E sempre há lugar para mais um, não é? A diferença entre os que estão na igreja e os que estão fora é simples. Os que estão na igreja reconhecem que são pecadores e precisam de um Salvador. E os que estão fora são pecadores soberbos que não reconhecem que precisam de um Salvador. Mas no dia que reconhecerem, virão a Jesus. Jesus veio chamar pecadores. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, não que haja um justo sequer, mas tem gente que acha que é justa, tem gente que acha que é melhor, né? Eu já vi tanta gente dizer assim: olha, eu não mato, eu não roubo, eu procuro ser honesto. Essa pessoa está confiando em suas obras, ele está confiando na sua justiça própria, não é? Em vez de reconhecer o Salvador. Eu conheci muita gente que diz assim: eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Mas também deixa de fazer um monte de coisa. Você também não vem na igreja, você também não ora, você também não lê a Bíblia. É campeão em não fazer nada mesmo, não é? Não é porque você não faz, eu não mato, eu não roubo, que é sua obrigação, ninguém te chamou para matar ou roubar ninguém, que você também deixa de vir à igreja, deixa de adorar a Deus, deixa de ler a Bíblia, não é? Então fica se apoiando na sua justiça, em vez de apoiar na justiça de Deus. Mas, como ele não vai chamar justo, de repente você acha que você é justo demais e por isso não precisa de Jesus. Mas ele diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Segundo debate: por que ele come e bebe com os discípulos? Quem é esse homem que perdoa pecados? Primeiro debate. Segundo debate: vamos ver outro debate. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam.
Eles jejuavam, os fariseus, nós vemos numa parábola que Jesus conta, os fariseus tinham o costume de jejuar pelo menos 2 vezes por semana ou até mais. Alguns jejuavam na quarta e outros no sábado, né? No meio da semana e no sábado, que era o dia santo. Então a maioria jejuavam. E, ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? A outra questão é a questão do jejum. E Jesus disse: pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Jesus se apresenta como o esposo da igreja. A igreja é considerada a noiva, a esposa. Jesus faz uma pergunta. Normalmente as bodas e casamento duravam 7 dias, né? Um período de 7 dias. E durante aquelas 7 dias, eles não jejuavam, era algo comum, porque eram convidados para comer, beber e festejar. Então, durante bodas nupciais, normalmente não se jejuava. Jesus vai usar a expressão e vai se apresentar como noivo. Pode, porventura, os filhos das bodas do cordeiro, jejuar, enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não pode jejuar. E, de fato, durante os 7 dias de uma festa de casamento, eles não jejuavam. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo. Jesus já está, de alguma forma, profetizando, dando inícios, né, do que vai acontecer com ele. Será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Então, quando Jesus agora que partiu, nós podemos jejuar. Outro dia eu ouvi alguém dizer que não precisa mais jejuar, não é? Não, nós devemos jejuar, porque muitas vezes Jesus mesmo disse, quando os discípulos quiseram expulsar um demônio, não puderam. Ele disse: a casca de demônio não sai senão com jejum e oração. Jejuar é uma prática cristã, que muitas vezes nós deixamos ou negamos ao nosso corpo o alimento, em certas horas que estamos acostumados, para nos consagrarmos a Deus. Não é simplesmente deixar de comer. Tem que haver um propósito no jejum. Tem que haver uma razão, uma disciplina espiritual, que a tendência é você passa 1 ou 2 ou 3 alimentos, né, e passa algumas horas sem comer, e nessas horas, o que você deve fazer? Consagrar-se a Deus, estar buscando a Deus. Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. E aí Jesus vai falar que aquilo que ele está fazendo é algo novo, algo que está começando totalmente novo. Ele diz assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. O que é o pano novo e a veste velha? Se nós interpretarmos, o pano novo seria o que nós chamamos de o Novo Testamento, a Nova Aliança. E a veste velha seria o antigo, seria a lei. Não é? O que Cristo está trazendo é algo totalmente novo, independente da lei. A lei serviu como base para o cumprimento, mas para que a graça viesse, e algo novo. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha. De fato, quando eles usavam túnicas e botavam um pano novo em veste velha, a tendência é romper de novo, não é? Porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura acabava ficando maior. Era algo comum, tradições da época, né, que eles conheciam bem. Jesus usava essas frases proverbiais, esses adágios, essas máximas que ele usava, não é? Frases assim, que era conhecida, mas que continham uma sabedoria tremenda. E ninguém põe novo vinho em odres velhos. Odres normalmente eram peles de animais que eram colocado vinho, e o vinho no seu processo de fermentação gastava aquele odre, dilatava. E se o odre fosse muito velho e o vinho muito novo, no processo de fermentação rompia-se tudo e perdia-se o vinho. Não é? O vinho era uma bebida comum da época, a água não era de boa qualidade, então normalmente às vezes eles preferiam beber o vinho, né? E esse vinho, ele era vinho kosher,
tinha um teor de álcool menor que esses vinhos atuais que tem gente que a gente deve beber vinho. Não é o mesmo vinho que se usava na época, né? O vinho kosher é um teor de álcool bem menor e era comum eles beberem muito vinho porque a água não era de boa qualidade na época, era raro achar uma água de boa qualidade. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. E os odres estragam-se e o vinho novo deve ser posto em odres novos. Isso é, como eu disse, são máximas de Jesus, adágios, frases proverbiais que mostram a sabedoria do mestre em usar essas comparações e linguagens que eles entendiam. Não se bota vinho novo em odres velhos. E, ao mesmo tempo, Jesus está indicando, e é paralelismo com o pano novo, remendo velho, pano velho, com vinho novo, odres velhos. É paralelo a essas ideias, é muito comum no hebraico fazer isso, esse paralelismo. E Jesus, então, ao fazer isso, está ensinando a eles que aquilo que ele está trazendo é algo totalmente novo, é algo novo para uma nova aliança, para a salvação do homem. É a graça de Deus. Vamos continuar. Então, primeiro debate, se Jesus tinha ou não autoridade para perdoar pecados na cura do paralítico de Cafarnaum. Segundo debate, o debate é por que ele come e bebe com publicanos e pecadores. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores. O terceiro debate ocorre acerca do jejum. E por que os discípulos jejuam? E Jesus disse que aquilo que ele traz, ele é o esposo, está com a igreja, e o que ele está trazendo é algo novo, que não tinha a ver com os jejum que João e os fariseus faziam. Note que João também está incluído aqui no debate. Vamos para o quarto debate, que é acerca do sábado. Ele pouquinho está no capítulo 3, quando nós falarmos no capítulo 3, iremos falar nele. E aconteceu que, passando ele num sábado pela seara, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. Normalmente, na lei dizia o seguinte, quando eles plantavam, eles deixariam os cantos da propriedade para os pobres, e as espigas caíam no chão, eles não pegavam, ficaria para os pobres. Então, como Jesus tinha um ministério aqui itinerante, era comum eles apanharem as espigas, só que eles fazem uma coisa que aos olhos deles, da época, era errado fazer no sábado. Porque colher espigas colhia-se do primeiro dia do domingo até o sexto dia, sexta-feira. Mas o sábado era considerado dia santo, não, nenhuma obra servil eles poderiam fazer. E os discípulos vão fazer uma coisa que vai gerar outra discussão, mas note que aquilo que Jesus está fazendo é de fato algo novo. E aconteceu que, passando eles pela estrada, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, vês? Porque fazem no sábado o que não é lícito. E aos olhos dos fariseus era totalmente lícito fazer isso. Mas ele, olha o argumento de Jesus, mas ele disse, nunca lesse o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Dando também aos que com ele estavam. Olha o comentário de Jesus aqui, e menciona o que Davi fez em 1 Samuel 21:6, E há uma outra coisa interessante desse texto, eu já vou comentar, acerca de Davi. Mas muito bem, vamos parar aqui. O que Jesus está
querendo ensinar. Jesus está querendo mostrar que realmente aquilo que ele está fazendo é algo novo, e ele traz não a violação do sábado, mas ele vai trazer um princípio que começa aqui no capítulo 2 e vai se desenvolver pelo capítulo 3, que é o seguinte: é a forma correta de observar o sábado. De fato, o sábado foi feito para que o homem descansasse e servisse a Deus. Mas Jesus vai mostrar que há coisas que é prioritárias ao sábado. Por exemplo, a fome. Se uma pessoa está com fome, interessante, primeiro falou do jejum, agora estamos falando da fome. Se uma pessoa está com fome, ou a necessidade de atender o corpo, que a fome poderia ser saciada no sábado, até colhendo espigas, e que Davi fez isso. E Davi entrou na casa de Deus porque ele estava com fome, e não era permitido a Davi entrar, senão só se ele comeu do pão da proposição, que era o pão que era separado, especialmente para os sacerdotes, e Davi o fez, não é? E nós vamos encontrar isso no livro de 1 Samuel, até eu quero ler essa passagem, a 1 Samuel, no capítulo de número 21, o que Davi vai fazer no tempo de Abiatar. Uma das coisas que eu gosto do Novo Testamento é que normalmente ele aponta para o Antigo, então é importante você conhecer o Antigo, ou então pelo menos ir consultar, não é? Eu vou ler capítulo 21 de 1 Samuel. Diz: então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, o sacerdote tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio, pelo qual eu te enviei, o qual te ordenei quanto aos jovens, apontei tal e tal lugar. O rei não tinha encomendado Davi de nada, ele falou isso até para o sacerdote recebê-la. Agora, pois, que tens na mão? Dai-me 5 pães na minha mão, ou que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os jovens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi ao sacerdote, ele disse: sim, em boa fé as mulheres se nos vedaram, desde ontem e anteontem, quando eu saí. O corpo dos jovens também era santo, em alguma maneira é pão comum, mas ainda hoje santificará outro no corpo. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram diante do Senhor para lhe se pôr pão quente, no dia em que aquele se tirava. Estava, porém, naquele dia um dos criados de Saul detido perante o Senhor, e era o seu nome Dog, Edomita, o mais poderoso para Saul. Esse daí vai falar, que Aimeleque. Mas é interessante, o que eu queria chamar a atenção, outra coisa que eu falei do capítulo 2, verso 26, é que Jesus diz: como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, mas o sacerdote aqui é Aimeleque. Então alguns dizem: opa, há uma coisa diferente. Como é que Jesus diz que o sacerdote era Abiatar e lá diz Aimeleque? É interessante, era comum acontecer a transição de sacerdotes. Quando o sacerdote ficava mais velho, ele estava para passar o seu sacerdócio para outro. Então, Samuel menciona no livro de Samuel Aimeleque, e depois Jesus menciona Abiatar. Havia uma transição de sacerdotes. Então não existe nenhuma contradição aqui, mas se não, entender que havia uma transição de sacerdote. Mas os críticos da Bíblia tentam pegar nesse ponto também. A verdade é que Jesus está correto com relação a Abiatar. Ele era o sumo sacerdote também daquele ano. E disse... Mas voltando, tirando essa pequena debate que existe nesse verso, e disse: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então note que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Não é? Tem muita gente que fica discutindo, os sabatistas, acerca de a guarda do sábado.
Note que Jesus está trazendo algo novo. Os judeus interpretavam o sábado que você não podia nem fazer cura. No capítulo 3, verso 1 a 6, Jesus vai fazer uma cura também no sábado, para mostrar que no sábado uma necessidade de um homem pode ser atendida e a cura também pode se realizar no sábado. Inclusive, Jesus vai dizer que eles desatavam o jumento, o boi, davam de comer para o boi e o jumento, quanto mais para um homem, não é? O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, a referência messiânica a Jesus, até do sábado é Senhor. Então, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Nós encontramos descanso em Jesus. É nele que está o nosso descanso. Por isso que o Senhor Jesus é Senhor do sábado. Ele tentando guardar o sábado, tentando guardar a lei. Nós já não estamos mais no tempo da lei, é algo novo que Jesus traz. É uma nova aliança. Não é? Eu não estou dizendo que você deve violar o sábado, mas estou dizendo que Jesus é o Senhor do sábado. E a forma como os judeus guardavam o sábado era incorreta. Então Jesus mostra que ele é Senhor do sábado, ele é o nosso descanso. Não é? E não é pela guarda do sábado que você vai para o céu, mas sim por se entregar ao Senhor do sábado, que é Jesus. Então Marcos nos traz 4 debates no capítulo 2, tem o 5º no capítulo 3, verso 1 a 6, né, questões entre os escribas e fariseus, e eles vão, logo no capítulo 3 também, eles já vão começar a querer matar a Jesus, depois dessas 5 questões. Jesus perdoa pecados. Eles dizem, como é que pode perdoar pecado sem haver sacrifício no templo? Esse é o problema deles. Mas Jesus mostra que ele tem o poder, levantando o paralítico. Jesus senta para comer com pecadores e publicanos. E eles pensam, como é que esse homem senta? Ele diz, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não venho chamar justos, mas pecadores. Terceiro, eles perguntam acerca do jejum. Por que eles jejuam? Os discípulos de João jejuam, mas os discípulos de Jesus não jejuam e nem não só jejuam, ainda colhem espigas no sábado para comer, que era considerado dia de jejum. Jesus disse, não se põe pano novo, o remendo novo em pano velho, porque rompe-se e faz maior. Né? O rompimento da veste se torna maior. E por que Jesus também disse não se deita vinho novo, que é aquilo que ele está trazendo, algo novo. Eu gosto da palavra vinho novo, porque mostra, né, que através da nova aliança, ela é celebrada com pão e vinho. 2 termos que nós vamos encontrar aqui no capítulo 2. Ele escolhe espigas, né? Jesus mencionou pão, que Davi comeu no sábado, então pão e vinho nós vamos encontrar nessa passagem, que é a nova aliança. Não se deita vinho novo em odres velhos, porque os odres se rompem. Então, Jesus está mostrando aqui e fala do sábado, que ele é Senhor do sábado. Seus discípulos colhem espiga, ele menciona Davi, o que fez no tempo do sacerdote Abiatar, apesar de Samuel ser Amaleque, que é o sacerdote. Essa discrepância é por causa da transição de sacerdotes, como também quando Jesus foi preso, era o sumo sacerdote Anás e Caifás. Caifás era o sumo sacerdote daquele ano e Anás era o sogro, que estava num processo de transição de passar ao sacerdócio. Não é? Era comum haver um período de transição, a não ser que o sacerdote morresse de repente, aí não havia esse período de transição, mas sempre havia um período de transição entre um sumo sacerdote e outro, então não existe nenhuma discrepância aqui. Mas essas são as questões do capítulo 2 de Marcos. Não é? Nós vamos descobrir que Jesus tem o poder para perdoar pecados. Jesus senta com pecadores, porque ele é o médico, ele que cura. Jesus fala do jejum, não é? Quando nós estamos com ele, eles não jejuavam, e a razão era algo novo que ele estava trazendo. E por último, Jesus é Senhor do sábado. Com isso, nós concluímos o capítulo 2 de Marcos. Volte para assistir o próximo programa, do capítulo 3 de Marcos, que é a continuação. Nós vemos muitas questões aqui, é algo bonito,
que nós encontramos em Marcos, Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é aquele que chama os pecadores ao arrependimento. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados e consegue nos dar mobilidade. O pecado nos paralisa, o pecado nos impede, mas Jesus nos dá mobilidade novamente, porque Ele é aquele que nos liberta. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo. Quem esteve convosco para mais um programa nesse canal do YouTube, Pastor Eugênio. Assista os outros programas e assista os que nós vamos fazer. Deus te abençoe.